Menos 4 elevado ao quadrado mais 8 vezes 5 dividido por 2 mais 4. E aí, você já sabe a resposta? Se você já sabe, deixa aí para mim nos comentários qual é a alternativa que está correta. Ó. Letra A, 4 fatorial. Letra B, 8 elevado a menos 1. Letra C, raiz cúbica de 512. Ou letra D, número 40. Junto com a sua resposta, eu quero saber de onde é que você está acompanhando os meus vídeos. Coloca aí para mim nos comentários de qual região que você está falando. Legal? Vamos lá. Ó. Então, nós temos aqui uma expressão numérica, tá? E aí, para resolver expressões numéricas, a gente tem que ter em mente o seguinte. Nós precisamos seguir a hierarquia das operações. A gente tem uma hierarquia na matemática no que se refere às operações e nós precisamos seguir essa hierarquia. Senão, a nossa conta dá errado, viu? Então, ó, é o seguinte, como é que a gente faz para aprender ou lembrar essa hierarquia? Vou te passar um jeito bem simples, ó, que é através dessa palavrinha aqui, ó, palavrinha PENDAS. Através dessa palavra fica bem tranquilo da gente lembrar a hierarquia. Mas o que significa cada letra do PENDAS? O P é de parêntese, legal? O E é de expoente, bacana? O M é de multiplicação, o D é de divisão, o A é de adição e o S é de subtração. Legal? Mas qual é a ordem aqui que eu devo seguir? Olha só, a gente vai seguir essa ordem aqui, ó, de cima para baixo, tá? A gente vai começar procurando por parênteses e vai terminar aqui embaixo, ó, em adição e subtração. Só que, ó, tem uma diferença muito importante que eu quero te mostrar agora, ó. Quando chegar aqui na multiplicação e na divisão, o que a gente vai fazer? Entre elas não existe uma hierarquia. Então, a gente vai resolver na ordem, tá? Quando chegar em multiplicação e divisão, a gente resolve na ordem que tiver na expressão numérica. Por exemplo, ó, aqui ó, tem 8 vezes 5 dividido por 2. Como é que a gente vai resolver isso? Assim, ó, da esquerda para a direita. Combinado? A mesma coisa vai acontecer na adição e na subtração. Nós também vamos resolver na ordem. Legal? Sabendo disso, ó, fica muito fácil da gente resolver esse tipo de expressão aqui. Então vamos lá, ó, vamos aplicar isso agora aqui nessa expressão. A gente tem menos 4 elevado a 2 mais 8 vezes 5 dividido por 2 mais 4. Legal? Então, ó, como é que a gente vai fazer? Primeiro, nós temos que procurar por parênteses. Legal? Tem algum parêntese aqui? Não. Legal. Então a gente já pode passar para o segundo nível aqui, são os expoentes. Legal? Expoente nós temos, ó. A gente tem esse 4 elevado ao quadrado. E aqui eu quero que você redobre sua atenção. Por quê? Ó? Eu tenho somente o 4 elevado ao quadrado. Eu não tenho menos 4 elevado ao quadrado, ok? Se fosse assim, ó, menos 4 elevado ao quadrado seria um resultado positivo. Só que, ó, aqui eu só tenho 4 elevado ao quadrado. Então, eu vou manter o sinal de menos e vou fazer somente o 4 elevado ao quadrado. Assim, ó, vai ficar desse jeito, ó. Menos, tá? Eu mantenho o sinal de menos e faço, ó, 4 vezes 4 dá 16. Legal? Então, ó, isso aqui vai dar menos 16. Bacana, tá resolvido ali o nosso único expoente. Vamos copiar todo o restante. Nós vamos passo a passo aqui, ó. 8 vezes 5 dividido por 2 mais 4. Legal? Bacana. Acabou aqui os expoentes. A gente vai passar para multiplicação e divisão, tá? Como é que é agora então, professor? A gente vai resolver, ó, na ordem. Como eu tinha dito para você, ó. Eu vou fazer 8 vezes 5 dividido por 2. Legal? Se eu tivesse aqui, por exemplo, a divisão primeiro, mesma coisa. Eu ia fazer a divisão e depois a multiplicação. Combinado? Multiplicação e divisão é na ordem em que está escrito na expressão. Então vamos lá. Vou copiar aqui, ó, o menos 16. Vou fazer mais 8 vezes 5 dá 40. 40. E aí eu mantenho o restante, ó. 40 dividido por 2 mais 4. Legal. Ainda tem uma divisão. Então eu tenho que continuar a divisão, porque antes aqui, ó, da soma, eu tenho que fazer a divisão e a multiplicação. Combinado? Então vamos lá. Menos 16 mais 40 dividido por 2. Então, ó, mais. Estou dividindo um número positivo com um número positivo. Resultado positivo. 40 dividido por 2 é 20. Legal? Copio o restante aqui, ó, que é o mais 4. E aí eu fico com menos 16 mais 20 mais 4. Legal. Chegamos aqui então em adição e subtração. Vamos resolver também na ordem, tá, pessoal? Vamos resolver na ordem aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 16 mais 20. Eu devo 16 e tenho 20 para pagar. Me resta quanto? Resta apenas 4. Legal?
me sobra 4. E aí eu somo 4 com 4 e o resultado é 8. Legal? Então, ó, portanto, o resultado aqui da nossa expressão numérica é 8. Legal. Só que, ó, eu quero saber qual é a alternativa correta. E se você já veio aqui e marcou a letra B, infelizmente eu tenho que te falar que está errado. Por quê? Porque olha só, aqui eu tenho 8 elevado a menos 1. Esse menos 1 aqui, pessoal, muda tudo, tá? Muda tudo. Por quê? Eu já vou te explicar. Quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu preciso inverter a base, ok? E se eu vou inverter essa base aí, ó, já vou te mostrar como vai ficar. Então, ó, olha só. Se eu tenho 8 elevado a menos 1, é a mesma coisa, pessoal, de eu ter isso aqui, ó. 8 sobre 1 elevado a menos 1. Professor, de onde você tirou esse sobre 1 aí? Então, ó, o 8 é um número inteiro. E todo número inteiro pode ser representado assim, ó, como uma fração de denominador 1. Legal? Então, ó, como eu te falei, se eu tenho um expoente negativo, eu preciso inverter a base. Legal? Então, se eu inverter essa base, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 1, o que está no denominador vem para o numerador. E o que está no numerador vem para o denominador. Vai ficar assim, ó, 1 sobre 8, e aí elevado a 1. Esse 1 é expoente do 1 aqui, e também é expoente do 8, que está lá embaixo. Um número elevado a 1 é o próprio número, né? Então vai ficar assim, ó. Portanto, 8 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/8, que é diferente aqui de 8, tá? Por isso, essa não é a nossa resposta. Pode riscar aí. Legal? Vamos analisar agora ali, ó, 4 fatorial. Como é que eu calculo o fatorial, professor? O fatorial é bem tranquilo. Como que eu faço para calcular? Olha só, se eu tenho um número seguido aqui de uma exclamação, bacana, isso quer dizer que eu tenho um fatorial. E aí como é que eu faço para calcular isso? Eu vou pegar o 4 e vou fazer um produto, ou seja, uma multiplicação entre todos os antecessores naturais do 4 até chegar no 1. Calma lá, professor. Antecessor natural. O que é isso? Antecessor são os números que vêm antes, tá? Do 4. No caso, o 3, o 2, o 1. E aí, como eu só quero os números naturais, eu só vou pegar os números que a gente utiliza na contagem normal aí do dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem número quebrado, ok? Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, ó, é simplesmente isso aqui, eu fazer essa continha de multiplicação. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. E 24 vezes 1 dá 24. Portanto, ó, também não é 8. Então está errado a letra A. Bacana? Então, ó, eu tenho como resultado aqui a letra D também, né? Já posso riscar ela, porque não vai ser a nossa letra D. O único resultado possível aqui é a letra C, raiz cúbica de 512. Só que como que eu vou ter certeza disso, professor? Eu vou te passar duas maneiras, tá? De resolver essa raiz. A primeira é fazendo a decomposição. E depois vou te passar uma maneira diferente também. Fica aí até o final do vídeo, para você aprender as duas formas e não se complicar na hora da prova. Legal? Vamos lá, ó. Seguinte. Como assim, professor? O senhor falou em decomposição. O que é isso? Olha só. É simplesmente eu pegar esse número que está aqui dentro da raiz e decompor ele. Ou seja, eu vou pegar esse número e vou escrever ele como um produto de fatores primos, tá? E aí isso vai facilitar a resolução da nossa raiz, tá legal? Então vai ser assim, ó. Eu vou pegar o 512 e vou dividir aqui, ó. Vou fazer sucessivas divisões por fatores primos até eu conseguir reescrever ele como uma multiplicação entre fatores primos, tá? Mas olha só, você está lembrado quais são os números primos? A gente vai recordar agora, ó. Números primos. Recordar aqui, ó, os primeiros números primos, tá? Eu vou fazer uma sequência de 1 a 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Legal. Então, ó, dentre esses números, quais são primos aqui, ó? O conceito de número primo é bem tranquilo. Um número primo é aquele número que tem apenas dois divisores, legal? Ou seja, o 1, que é divisor de todo número, e ele mesmo. Então, ó, se ele tiver somente como divisores o 1 e o próprio número, ele é um número primo. Se ele tiver mais divisores, ele será um número composto. E se ele tiver menos divisores, ele não será primo. Por exemplo, ó, o número 1. O número 1 é um exemplo de número que tem apenas um único divisor, né? Que é ele mesmo. Então, ele não é primo. A gente pode riscar ele. O número 2, ele tem apenas dois divisores, ele mesmo e o 1. Então, a gente já marca ele como primo. E aí, ó, tem uma curiosidade aqui que eu quero te passar. O número 2 é o único número par que é primo. Portanto, eu já posso riscar os demais números pares aqui, ó,
4, 6, 8 e 10. Já cai fora aqui da nossa listinha, legal? Então vai ficar agora assim, ó, vamos verificar o 3. O 3 também é um número que tem apenas 2 divisores, né? Ele mesmo e o 1. Então, ó, já posso marcar ele como primo. A mesma coisa acontece com o 5 e com o 7. Já quando chega no 9, ó, o 9 ele não é primo, porque além dele mesmo e do 1, ele tem o 3 como divisor. Então ele também não é primo, tá? Então, ó, os únicos números primos aqui, ó, de 1 a 10, são o 2, o 3, o 5 e o 7, tá? Legal. Os números primos, eles são infinitos, tá bom? Então, ó, esses aqui são os números primos dentro do intervalo aqui de 1 a 10, legal? Então, ó, como é que a gente vai fazer? Nós vamos começar a dividir o 512 pelos números primos aqui. O primeiro que a gente vai pegar é o 2, tá? Olha só, 512 a gente consegue dividir por 2? Consegue, né? Porque, ó, 512 é um número par, né? E 2 divide todos os números pares. Então, vai ficar assim, ó. 512 dividido por 2 dá quanto, pessoal? Vamos lá, ó, 256, tá? 256 consegue dividir por 2? Consegue, porque é um número par. Então, ó, vai dar 128. 128 eu consigo dividir por 2, vai dar 64. 64 também divide por 2, porque também é par, dá 32. 32 eu consigo dividir por 2, consigo dar 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. E 4 por 2 dá 2. E finalmente eu cheguei aqui no 1. Quando eu chego no 1, aqui ó, na nossa divisão, é porque terminou a nossa decomposição. Olha quanto 2 tem aqui, pessoal. Isso aqui, ó, a gente vai fazer um produto entre todos esses números. E aí, isso vai ser a representação do 512. Legal, né? Então, ó, vamos fazer assim, ó. Eu vou contar quantos 2 tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 2 aqui, ou seja, é o 2 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. Isso eu posso representar assim, ó. 2 elevado a 9. Bacana? Legal, né? Tranquilo. Então tá, ó. A gente sabe então que 512 é a mesma coisa que 2 elevado a 9, né? Bacana. Deixa eu só apagar isso aqui, pessoal, pra gente conseguir ganhar espaço, tá? Deixa eu apagar agora isso aqui que a gente não vai usar mais. E a gente vai verificar, ó, se raiz cúbica de 512 é igual a 8. Como é que eu faço isso, professor? Olha só, eu vou escrever aqui, ó. Ao invés de eu escrever 512 dentro da raiz cúbica, eu já vou escrever, ó, 2 elevado a 9, tá? E aí, ó, quero te passar uma propriedade bem legal aqui, ó. Olha só, que é a propriedade das potências. Ou seja, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vocês estão lembrados que quando eu tenho, ó, assim, ó, eu tenho um número, ou seja, vou representar, vou chamar ele de A, elevado a um expoente M, multiplicado por outro número, mesmo número aqui, na verdade, ó, o A, com um expoente aqui, N. O que eu posso fazer, ó? Eu tenho uma multiplicação entre números que têm bases iguais. O que eu posso fazer? Somar os expoentes, ó. Eu conservo a base, tá? No caso aqui o A, e somo, ó, M com N. Então, ó, a gente vai usar essa propriedade aqui, ó, beleza? Então, vamos lá. O que vai acontecer? Repare o seguinte, eu tenho 2 elevado a 9. Eu vou simplesmente escrever isso de uma maneira diferente, ó. Olha só. Eu vou escrever isso assim, ó. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Apliquei aquela propriedade ali anterior. O que acontece? Se eu somar os expoentes, eu tenho exatamente 2 elevado a 9, né? Eu tenho, ó, 3 aqui, com 3 dá 6. 6 com 3 dá 9. Então, ó, eu tenho isso aqui, ó, 2 elevado a 9. Não mudou nada. Só que, ó, como que fica fácil agora, ó? Perceba o seguinte, eu tenho tudo isso, essa multiplicação, ó, dentro de uma raiz cúbica. E todos os meus números aqui, ó, estão elevados ao cubo. Eu simplesmente posso cancelar, ó, isso aqui, assim, ó. Tranquilo, né? Ou seja, cancelando, pessoal, ou seja, fazendo uma divisão, é a mesma coisa eu tivesse vindo aqui, feito assim, ó. Dividir aqui por 3, dividir todo mundo aqui, ó, por 3, tá? Ou seja, todo mundo aqui ficou com expoente 1. E aí acabou a nossa raiz cúbica. Então, ó, resolvendo isso aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Legal? E aí, ó, 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Legal? Portanto, ó, realmente é a nossa resposta. Nossa resposta é a letra C. Só que, ó, você está lembrado que eu te falei que eu ia te passar outra maneira de resolver isso? Olha só, vamos lá, ó. E aí você já deixa aí para mim qual é a maneira que você prefere. Se foi essa que eu acabei de te mostrar ou essa que eu vou te mostrar agora. Ó. Escreve aí para mim qual a maneira que você preferir na hora que você ver aqui a segunda jeito de resolver. Olha só, se eu tenho raiz cúbica de 512 e eu tenho o número 8 aqui, e eu quero saber se esse número 8 aqui, ó, vai dar 512, eu posso fazer a operação inversa, não posso? Eu preciso saber, quando eu tenho uma raiz cúbica ou qualquer outra raiz, eu preciso saber, ó, qual o número que é elevado aqui ao cubo, pessoal. No caso aqui da raiz cúbica, que vai dar 512.
Se eu verificar que se eu elevar o 8 ao cubo e der 512, porque 8 é a solução da nossa raiz, tá? Olha só, desse jeito, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o 8, vou elevar ele ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8. Bacana? Isso aqui, ó, 8 vezes 8 dá 64. E 64 vezes 8, vamos fazer aqui, ó, tranquilo. 8 vezes 4 dá 32, né? 8 vezes 6 dá quanto, pessoal? 48, né? E 48 mais 3 dá 51. Olha só, deu então 512. Bacana? Tranquilo, né, pessoal? Então, ó, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.